Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite, Fábio, Roberto, Delano, Cleiton, Tomás, Bruno. Só aguardando o Bruno mandar aqui o chamado para a gente começar a conversa. Léo, Roberto, boa noite. Luiz Eduardo. Wilson. Obrigado, João. Alane Alves, André Neves Batista. Estou só aguardando o Bruno, que eu já vi aqui ele aparecendo, mas estou aguardando ele solicitar para entrar, para a gente começar a conversa. Lembro, grande professor, obrigado. Lá, Gildo, Tom Proencio. Boa noite. Estamos só aguardando aqui, enquanto o Bruno solicita aqui a participação. Vocês estão me ouvindo bem, né? Se estiverem ouvindo bem, façam um joia assim para mim. Lucas, o tema vai ser desenvolvimento econômico, a retomada da nossa economia. Estou aguardando só o Bruno solicitar a participação. Maurício, Roberto, boa noite. Clarisvaldo, Gabi, Paulo. Boa noite aí, todo mundo está entrando. Áudio bom, obrigado pela resposta. O João aqui está dizendo que é admirador de Bruno, lamenta doar sua competência para esse governo. Aí eu deixar para ele responder. Boa noite, Edson, Iveson. Boa noite, Paulo. Um abraço, Maurício, também. Cal C. Assunção. A live vai ser... Eu vou deixar por 24 horas aqui no Insta e depois eu vou jogar na minha página lá do YouTube. O perfil é o mesmo, é Écio Costa. E aí eu coloco depois o link aqui para que vocês possam acessar. Falei aqui com o Bruno pelo computador, ele está se reorganizando lá para fazer o acesso pelo celular, que o Instagram só permite nesse formato. Enquanto isso, vou aguardando vocês entrando, né, que aí também vocês não perdem... Opa, entrou aqui. Priscila, André, boa noite. Tiago Carreira, Sara, boa noite. Opa, Bruno. Olá, boa noite, tudo bom, Edson? Tudo bom? Tudo em paz, boa noite a todos. Muita correria, amigo? Bastante, correria não, mas assim, muito trabalho, né? Muito trabalho aqui, a gente concentrado aqui no Comitê de Crise e com várias ações, várias frentes sendo trabalhadas, é realmente um trabalho muito intenso. Mas estamos firmes aí nessa luta para a gente poder tentar, dentro do possível, aí, tentar mitigar ao máximo os efeitos
da pandemia aí do coronavírus, né? Está na secretaria ainda? Pelas janelas atrás? Agora eu estou no Palácio. No Estou me Palácio, dividindo aqui entre a secretaria e o Palácio, então a gente sempre tem reunião aqui, praticamente diárias, reunião do comitê aqui, para fazer uma análise geral, né, com vários dados, várias informações que a gente precisa fazer análise para poder estar tomando as medidas e as difíceis decisões diárias que precisam sair daqui para a gente, por um lado, tentar dentro do possível preservar as vidas e, por outro, manter a atividade econômica dentro do possível, e esse equilíbrio que a gente tem buscado aqui tentar fazer realmente com decisões diárias muito difíceis de serem tomadas, mas com muito dado, com muita estatística, com muita informação, a gente está tentando compreender o fenômeno do que está acontecendo e com muito diálogo também com todos os setores produtivos para a gente ver eventualmente que outras medidas a gente pode estar tomando. Vou fazer uma breve introdução até de onde a gente se conhece também, né, Bruno? A gente entrou juntos na faculdade, no curso de Economia da Federal, né? Cursamos juntos por um bom tempo, depois eu fui embora para os Estados Unidos para fazer lá mestrado, PhD, pós-doutorado, depois voltei para cá. Aí a gente terminou perdendo o contato, né, ao longo desse tempo, mas aí fiquei muito feliz em ver você estando com essa tarefa, deixa eu até tirar o som aqui, com essa tarefa tão difícil de conduzir, primeiro na prefeitura, agora no estado de Pernambuco, né, uma pasta tão importante como a de desenvolvimento econômico, né? A gente vive numa região que muitas vezes é deixada de lado, né, por investidores, por grandes empresas, e o grande desafio realmente é esse, você tentar trazer desenvolvimento para cá, de fora, e claro também incentivar os que estão aqui dentro, né, empresários que estão aqui dentro. Então, assim, eu já lhe conheço de um bom tempo, a gente já se conhece de um bom tempo, né, e assim, agradeço imensamente você ter cedido aí o seu tempo para a gente conversar rapidamente e trazer algumas informações para os nossos seguidores, né, meus, seus e para a população aqui daqui do estado. Né? Inclusive, eu sou colunista da CBN, mas também da Grande Rio, lá em Petrolina, né? Tem pouco tempo isso, então divulgaram lá também com os ouvintes que iríamos fazer essa live. O pessoal achou importante, né, divulgar para que pudesse ter essa visibilidade também, né? Porque não tem só aqui, tem também o interior, né? Pernambuco é um importante estado, inclusive na parte interiorana, né? Então, assim, eu queria ver se você concorda comigo num formato da nossa conversa, para ser bem objetiva, eu queria pontuar alguns assuntos com você, são algumas perguntas minhas que eu teria para você, e depois a gente abrir, ao longo do dia de ontem, de hoje, eu recebi várias perguntas, aí eu até vou colocá-las aqui, que de repente você pode ir respondendo, né, e a gente tenta não ser repetitivo. Na realidade, eu resumi muitas dessas perguntas que, de certa forma, foram repetitivas, tá? Você concorda nesse formato? Eu queria falar inicialmente um pouco... Queria um pouco, você citou aí, é um prazer estar reencontrando com você, né? Você também, eu também morei fora de Recife, passei um tempo fora, depois voltei, a gente terminou se desconectando aí, mas com muita alegria pudemos aí nos reencontrar, né? E dizer um pouco dessa missão, né? Eu sou empreendedor, né? Fiz isso a minha vida inteira, mas recebi o convite do prefeito Geraldo Júlio há cerca de 3 anos para dar minha contribuição na gestão pública. E é extremamente desafiador. Eu sempre tive um compromisso social muito grande, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, e no momento que o Brasil estava passando de muita instabilidade política e muita confusão, você recebeu um convite para dar a sua contribuição. Eu achei que era um momento importante para poder tentar levar um pouco da experiência da iniciativa privada para dentro do Estado também. E depois de 2 anos na prefeitura, recebi o convite do governador Paulo Câmara para dar a minha contribuição aqui no Estado. E acho que é muito importante, nós, como sociedade como um todo, temos essa preocupação
de conduzir, né, as políticas públicas. No meu caso, eu fui ousado demais em aceitar o convite para interromper um pouco as minhas atividades e vir realmente dedicar meu tempo inteiro aqui, mas eu acho que é parte importante. A gente não pode simplesmente se preocupar com a condução das políticas públicas do Estado, da cidade e do país, apenas quando tem eleição, achando que a gente vai escolher o governante da vez e que ele vai resolver todos os nossos problemas. Eu acho que a construção coletiva, a preocupação e a responsabilidade de cada um na condução do Estado, e que a gente tenha projetos de cidade, projetos de Estado, projetos de país, que a gente possa levar adiante, independente de quem seja o gestor que esteja à frente no momento, eu acho que é muito válido. Recife, enquanto eu estive lá, tivemos a oportunidade de criar o projeto Recife 500 anos, que vai ser em 2037, quando o Recife vai fazer 500 anos. Pernambuco tem o projeto 2035, né? Então, nós temos alguns planos de longo prazo e a gente precisa perseguir para conseguir fazer com que quem esteja na gestão pública esteja perseguindo esse planejamento de longo prazo. Existem variações de partidárias, de diferentes políticas e formas de ver, mas quando a gente tem um projeto de cidade, um projeto de Estado, um projeto de país, a gente consegue fazer uma governança melhor. Então, eu estou aqui exatamente para dar a minha contribuição nesse sentido aí. E estou aí à sua disposição. O roteiro aqui é você que manda. Perfeito, ótimo. Então, vamos tentar tirar proveito da melhor forma possível. Eu estava até assistindo algumas entrevistas suas, né, para Diário Pernambuco, Jornal do Comércio, recentes, né, e me chama muita atenção essa questão do consórcio do Nordeste. Esse é um primeiro ponto que eu acho que eu queria ouvir de você. O consórcio do Nordeste foi interessante, foi bem criado ele para tentar atrair investimentos lá de fora para cá, né, para fazer compras de forma casada e assim por diante. E nessa situação agora de coronavírus, o Consórcio Nordeste está atuando para também fazer compras de equipamentos hospitalares, de EPIs, de forma casada. Há uma iniciativa nesse sentido ou está cada um se virando por conta própria? Como é que está funcionando? Eu vou fazer um bloco mais ou menos de 3 perguntas e aí você vai matando, tá certo? Essa seria uma... Está anotando, né? Isso. Posso ir na segunda já? Pode. Então, a segunda é a atuação do crédito, né? Eu participei de uma reunião, inclusive, com Maíra, com Marcelo, com outros economistas, e eu sugeri que era importante a atuação também do governo do Estado para tentar facilitar esse crédito chegar na ponta. A gente sabe que há um empossamento, né? O BNDES está liberando recursos, o Banco Nordeste também está com esforços, mas a gente não vê ele chegar lá na ponta por muitos normativos, por complicações com os bancos privados, e a gente sabe que tem a AGFEP aqui, né? A AGFEP, há um tempo atrás, iria repassar recursos do Banco Nordeste, mas terminou a coisa não indo para frente. A gente sabe também que em São Paulo, lá existe um Banco de Desenvolvimento Estadual, né? Na verdade funciona meio que como a AGFEP, só que tem alguns recursos próprios, né? Também São Paulo é outra dimensão. Mas aqui, há alguma iniciativa nesse sentido em colocar a GFEP para também trazer na ponta alguma facilitação de crédito para micro e pequenas empresas, principalmente? A outra coisa importante, a terceira, é com relação às políticas de incentivos fiscais, né? A gente sabe que há muito, como eu diria, é um arsenal muito utilizado pela Secretaria, através da DDPE, para trazer apoio às indústrias, né, e às empresas que vêm se localizar aqui. Vocês estão revisando alguma coisa nesse sentido para tentar, não também quebrar as empresas, mas desafogar um pouco a receita do Estado para poder usar essa verba com os problemas da saúde? Bom, vamos lá. Primeiro, o Consórcio do Nordeste é uma grande iniciativa para o Nordeste que Pernambuco se beneficia muito dela. Porque Pernambuco, na verdade, ele exerce uma influência para essa região muito importante, né? Nós estamos a 800 quilômetros aí de Fortaleza, de Petrolina, de Salvador. Quando a gente bota um raio aí de 800 quilômetros, a gente está falando de 96% do PIB do Nordeste
tem um epicentro a partir daqui da cidade de Recife, do estado de Pernambuco. Então, Pernambuco soube, ao longo do tempo, exercer essa posição privilegiada de ser um hub logístico para toda essa região. Então, o Complexo Industrial e Portuário de Suape, planejado há mais de 40 anos e um projeto muito bem sucedido, ele exerce exatamente essa influência de ser um hub de conectividade de mercadorias e também de fábricas para a gente poder, a partir daqui, estar abastecendo a região Nordeste como um todo. Então, é um mercado aí de 55 milhões de pessoas, que tem um PIB próximo de R$ 1 trilhão. Quando a gente sempre vendeu Pernambuco como uma alternativa de atingir esse mercado como um todo, até pela questão do costume das pessoas, do folclore, da cultura, os hábitos são muito parecidos. Então, para você conseguir atingir esse mercado, a gente sempre vendeu Pernambuco como sendo uma localização privilegiada para estar atendendo essa região. O consórcio do Nordeste é essa tentativa de a gente vender o Nordeste como um todo junto. Então, quanto mais o Nordeste crescer, mais Pernambuco também vai ser beneficiado. Não dá para imaginar que Pernambuco vai crescer muito, se desenvolver muito, se a gente tiver uma Paraíba pobre, se a gente tiver Alagoas pobre. Então, quanto mais a região como um todo diminuir a distância e o gap para as regiões mais desenvolvidas do Brasil, e é isso que a gente tem mostrado quando a gente vai para fora. Existem muitas oportunidades aqui, que talvez no Sudeste e no Sul o mercado já esteja mais competitivo. A oportunidade aqui é muito grande. E por isso que a gente conseguiu aí no ano passado anúncios de investimento de 15 bilhões de reais, foi o melhor ano de anúncio de investimento da história de Pernambuco, com várias iniciativas que já começaram, várias obras. Infelizmente chegou agora o problema do coronavírus, mas que a gente espera, dentro do possível, passar o mais rápido por isso e começar de novo a pensar na retomada desses investimentos. Então, o consórcio funcionou bem nas primeiras compras, a gente está fazendo algumas tentativas de compra em conjunto, mas o processo decisório, nesse momento, ele é muito complexo, porque a maioria dos fornecedores locais, eles podem vender diretamente, então o prazo de entrega é muito curto, e aí a gente não consegue montar a disponibilidade e a necessidade de todo mundo em conjunto para fazer. Foram feitas algumas compras coletivas, mas os estados também estão fazendo as suas compras individuais. Então, é uma complementação. O próprio governo federal está prometendo comprar e mandar, e está com dificuldade de mandar equipamentos, mas é uma iniciativa que a gente está fazendo em conjunto, cada estado fazendo o seu, o consórcio comprando alguma coisa, e a gente contando também com a ajuda do governo federal de receber alguns equipamentos e alguns EPIs. É um esforço em conjunto para a gente montar e equipar o mais rápido possível a maior quantidade de leitos, para que a gente possa ter uma estrutura mínima para poder atender essa demanda que tem crescido. Então, está funcionando, mas cada um fazendo a sua iniciativa e o consórcio fazendo junto. Em relação ao crédito, a gente tem que hoje chama AGE, não chama mais AGFEP, ela mudou de nome, mas a função é exatamente de a gente trabalhar, principalmente focado, a gente optou por fazer um foco no microcrédito, então a gente lançou o programa do microcrédito popular com taxas realmente bem vantajosas. A agência, o Estado, na verdade todos os estados brasileiros com muita dificuldade de recursos, o estado de Pernambuco não era diferente, e a gente com dificuldade de alocar recursos na AGE para ter uma escala muito maior. Então, ela está funcionando, por isso que a gente focou no microcrédito e buscando parcerias com o BNB e com outros bancos para que a gente possa também estar oferecendo outras linhas. A gente lançou, inclusive, durante agora o processo da crise, uma linha de 6 milhões de reais pela AGE, para as indústrias do nosso polo de confecções, para que elas pudessem estar comprando insumos, são linhas de até 50 mil reais, para estar produzindo máscaras e EPIs, exatamente para atender uma demanda crescente. Então, certo, pontualmente, a gente tem utilizado a AGE, mas falta ter recursos para a gente ter uma escala muito maior do que a gente necessitaria ter, né? A gente tem visto as ações do governo federal no sentido de tentar irrigar o sistema, que foi um dos pleitos nossos ao Ministério da Economia, já no começo, no dia 19 de março, nós mandamos esse pleito pedindo que realmente houvesse uma estratégia de mostrar que nós podemos atravessar se houver uma irrigação do sistema.
Acho que as medidas que foram tomadas, elas têm uma sinalização muito positiva, mas está sendo reconhecido que a operacionalização está difícil. Eu, inclusive, acho que o governo central não deveria ter liberado os compulsórios sem nenhuma contrapartida dos bancos, né? Deveria ter sido feito um acordo e uma estratégia mais elaborada para que, efetivamente, esse dinheiro pudesse estar chegando na ponta. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma condição de ter praticamente um oligopólio com poucos bancos, o sistema financeiro é muito concentrado, e num momento como esse, a gente precisaria ter uma atuação mais forte do governo para que, de alguma forma, inclusive utilizando os bancos públicos, né? Eles estão aí para isso. A gente não deveria ter o banco público com a missão de dar lucro para os seus acionistas ou a de economia mista aí, mas ter, nesse momento, uma função de efetividade para estar chegando mais rapidamente aonde precisa. Em relação aos incentivos fiscais... Bruno, antes de ir para incentivos fiscais, só complementando um pouco essa questão do crédito, a gente sabe que o Desembahia, lá na Bahia, repassa recursos do FNE. Né? E aqui até o Reinaldo Frair está dizendo, o BNB depende para liberar a verba pelo governo, desde que seja solicitado pelo Estado, né, ou municípios. E aí o reconhecimento do governo federal para o estado de emergência. Isso aí é o recurso dessa linha... A gente decretou hoje, a gente publicou hoje essa linha de emergência, exatamente. Hoje, no Diário Oficial de hoje de manhã saiu, eu tenho tratado com o BNB, saiu e a gente está operacionalizando isso aí. Em relação aos incentivos fiscais, é uma ferramenta, né, que os estados utilizaram muito no passado. Eu diria que, num primeiro momento, ele funciona, porque você consegue atrair com um benefício grande, mas depois todos os estados começaram a copiar. E quando você iguala a condição de todo mundo, na verdade, todos os estados perderam muita receita de impostos e igualou a competição. É por isso que houve em 2017, houve a Lei Complementar 160, que bloqueou a concessão de novos incentivos. Então, hoje o Estado não pode conceder novos incentivos fiscais, apenas os que já estavam vigentes, né? E a gente tem utilizado dessa política pública para continuar a atrair novas indústrias. Existe um pouco de confusão, porque nós recebemos alguns pleitos, inclusive de entidades e federações, pedindo para que fosse postergado o pagamento de ICMS, para que fossem dados mais incentivos. E dentro desses pleitos, aliás, uma das coisas que a gente tem feito é dialogar muito com todas as entidades, federações, discutir de forma muito transparente e aberta. Alguns desses pleitos, o Estado tem condições e já concedeu, como prorrogação de prazos, como dispensa de obrigações acessórias. Então, vários dos itens que a gente tinha condições de conceder, a gente concedeu. A maioria dos pleitos, o Estado não tem mais a autonomia de decidir sozinho. O fórum adequado para resolver é no CONFAS, onde estão todos os estados representados, onde você pode tomar uma medida, como, por exemplo, aconteceu a do Simples Nacional, que houve uma postergação, o Estado de Pernambuco defendeu a prorrogação do vencimento do Simples Nacional, mas o Estado não pode tomar essa decisão sozinho, ele tem que passar pelo Conselho Gestor do Simples Nacional, e a gente conseguiu, com articulação com os outros estados, aprovar e fazer valer para todos os estados, tanto do Simples Nacional como do MEI. A questão das empresas de apuração normal, elas estão sendo discutidas no âmbito do CONFAS. Inclusive, tem uma reunião programada, acho que é para amanhã ou para depois de amanhã, e a gente está acompanhando para ter uma decisão realmente conjunta. Então, os incentivos que estão homologados e válidos, a gente continua utilizando para estar atraindo as indústrias para cá, mas a gente não pode estar concedendo novos benefícios, a não ser que haja uma aprovação por unanimidade no CONFAS. Na realidade, era revisar os benefícios já concedidos. Era o contrário. Principalmente das maiores indústrias, onde elas têm como se virar, certo? Elas conseguem crédito em grandes bancos, bancos internacionais, e num momento como esse, vocês precisam um pouco de receita para ajudar na saúde. Mas aí fica como uma sugestão, até porque o PRODEP ele permite fazer isso, né? Você pode fazer algumas mudanças nesse sentido, como já foi feito no passado com a crise recente.
Mas vamos mudar um pouco, complementar na realidade, que aí eu acho que você pode até ajudar também nisso. Muita gente aqui está perguntando sobre postergação de impostos, né? E o Plano Mansueto, né, que até brincaram dizendo Mãe Sueto, né, por conta das mudanças lá no Congresso, que isso ainda vai para Senado, tem sanção presidencial, mas digamos que passe como está, né? Isso vai trazer uma folga fiscal interessante para o governo, para o estado de Pernambuco. E aí você vê, por exemplo, tem vários motoristas de aplicativos pedindo adiamento do IPVA, né? O adiamento do ICMS você já mencionou, né? Inclusive importante isso. E tem outros impostos que podem entrar nesse bolo de concessões, mas também pensando um pouco nas contrapartidas. O governo do estado vai voluntariamente oferecer contrapartidas para manter, de certa forma, uma responsabilidade fiscal com essa ajuda e essas permissões que vão acontecer com o Plano Mansueto? As pessoas às vezes confundem um pouco a questão da finança do Estado com a questão do desenvolvimento econômico e do ambiente regulatório. E esse governo federal de hoje aumentou essa confusão quando juntou os ministérios, Planejamento, Fazenda, Indústria e Comércio, e botou uma centralidade de um ministério que é para tomar conta de tudo e confunde muito o que é finança do Estado e o que é desenvolvimento econômico. Aliás, acho, inclusive, que eu sabia que eu ia estar jogando você na fogueira para perguntar. Não, mas inclusive o Ministério da Economia porque atual... muita gente perguntou, viu? Por isso eu estou repassando. Não, eu sei. Mas o Ministério da Economia atual, que eu acho um equívoco, ele, desde o primeiro dia, ele tem cuidado 99,9% do tempo dele para ajustar as contas do governo federal e gastado quase nada de incentivar a economia, de melhorar o ambiente, de criar condições favoráveis para que a gente faça a roda da economia girar. E essa confusão é muito ruim, é muito confusa, porque uma coisa é a finança do Estado. O Estado tem receitas, tem despesas e tem políticas públicas para poder atender essas demandas que são alocadas. E você tem, do outro lado, o que é que o Estado tem de ativos, de recursos naturais, de possibilidades de desenvolver a economia. Essa é a parte que eu sou mais responsável aqui no Estado. A parte da finança do Estado, ela é pelo meu colega Décio Padilha, a gente dialoga muito, conversa muito e tomamos decisões, às vezes, em conjunto. Mas a questão de postergação, dívida, o que vai acontecer, está muito concentrada na pasta de Décio e vai depender muito desse tipo de ajuda que vai acontecer aí. Existe o projeto de lei que foi aprovado, existe a proposta do governo federal e a gente não sabe exatamente qual dessas condições vai acontecer. Mas para só dar uns números, para você ter noção, o governo de Pernambuco, mais de 70% da receita é referente ao ICMS. E o ICMS a gente tem uma perspectiva de uma queda em torno de 40%. Então, vai depender muito de como for essa recomposição dessa perda. Por um lado, a gente tem uma perda de arrecadação, por outro, você tem um aumento na despesa. Então, essa quantidade de hospital, de médicos que estão sendo contratados, OS sendo contratadas, tudo isso, você tem um aumento de despesa. Então, um governo sem essa crise toda, todos os governos estaduais já vinham numa dificuldade muito grande de honrar os seus pagamentos, de conseguir equilibrar as suas contas. Pernambuco, inclusive, é um estado que tem um endividamento baixo comparado com outros estados. Mas dentro das regras colocadas para se pegar financiamento, a gente estava classificado como Capag C e a gente não conseguia pegar financiamento, apesar de estarem disponíveis para que a gente pudesse estar pegando, a gente não estava com condições de pegar de acordo com as regras que foram alteradas no governo Temer. A gente estava agora classificando e nos colocando como Capag B quando veio todo esse problema. Mas assim, o governo a gente tinha todo um planejamento feito para o governo do Estado para voltar a pegar financiamento, voltar a ter um investimento relevante, porque a gente, com a falta de financiamento, a gente perdeu a capacidade de fazer grandes investimentos. E o que a gente está fazendo do dia, na verdade, de janeiro para cá, quando a gente viu que ia acontecer problema, é replanejando tudo, né?
e são decisões praticamente diárias, e dependendo do que vai acontecer com o governo federal e com a normatização, até a semana passada a gente achava que era o Plano Mansueto. Agora virou o plano, como você disse, batizado de Mãe Sueto, e que a gente não tem certeza se é o que vai vingar. Então, a cada dia, dependendo da regra do jogo, decisões vão ser tomadas. A gente se reúne aqui em comitê, vai analisar e vai entender o que é que pode ser feito dentro dos fóruns adequados, para dentro do possível a gente está dando condições para as empresas, para os microempreendedores, para o autônomo, para todo mundo conseguir atravessar esse momento. É um momento muito duro para todo mundo, do autônomo, daquele de carteira assinada, do pequeno empresário, do médio, do grande, para o Estado, para a Prefeitura, para o governo federal. É um momento de a gente realmente trabalhar em conjunto, todo mundo alinhado, para ver o que é que a gente... Bruno, de todo jeito, você vai ter mais margem de manobra e vai poder trabalhar melhor, porque eu sei que quem mexe com dinheiro é Décio, mas ele não vai mexer sozinho. Você tem que também chegar lá com suas demandas, até porque você quer defender o desenvolvimento econômico de Pernambuco. Então, o momento talvez não seja agora, mas em algum momento você vai ter aí uma cartilha para chegar para ele de propostas, dizendo, olha, saiu o plano Mansueto, ou da forma que saiu, tantos bilhões ou milhões, sei lá. Então, em algumas frentes você vai ter que atuar, né? E o intuito é que seja em prol da manutenção de emprego e de renda. Claro, com certeza. Vamos trabalhar nessa linha. Então, eu vou aqui abrir umas perguntas que o pessoal andou fazendo, certo? Vamos lá. Deixa eu selecionar aqui. Esse é um ponto importante, né, sobre a construção civil. A construção civil, segundo me falaram, né, está parado somente em Pernambuco, mas, se não me engano, tem 1 ou 2 estados que também está parado. E a previsão é que vá até o dia 17, botou até 24, mas 17. Né, e pessoas da construção civil até me procurando, né, tem gente até acompanhando aqui também, dizendo que eles empregam cerca de 40 mil trabalhadores e que estão em férias coletivas acertadas com o sindicato. Eles têm uma capacidade de lidar muito com a Covid-19, porque eles têm processos de proteção ao trabalho, segundo eles, muito bem feitos. E aí eu queria saber qual é a perspectiva do governo do Estado, se vai ser renovado ou se a construção civil vai voltar depois dessa data, 17 de abril. Se você já tem algo que possa ser comunicado à população ou não. A gente tem tratado... só um minutinho aqui para eu responder aqui, que estão me convocando aqui. Só para avisar que eu estou aqui na live. Se for importante mais, a gente encerra, não tem problema. Não, vamos lá. A gente tem dialogado com os setores produtivos, com as associações, e discutido e tentado discutir principalmente no caso de uma flexibilização das medidas de isolamento que a autoridade sanitária colocou, de que forma essas medidas poderiam estar sendo feitas no momento em que houver uma flexibilização. A gente não consegue precisar ainda uma data, como eu falei, são decisões diárias. Todo dia a gente se junta aqui, analisa todos os dados sobre contaminação, sobre movimentação no transporte público, sobre aglomeração, com a SDS, com dados estatísticos. Tem uma série de dados que a gente leva em consideração para poder, estudando, a gente pensar quais são as medidas que a gente poderia tomar. Eu defendi desde o começo que a indústria permanecesse aberta, porque alguns setores produtivos iriam precisar produzir e trabalhar até mais do que trabalhavam no período normal, como os que produzem EPI. A gente conseguiu fazer algumas conversões aqui no Estado, como, por exemplo, a produção de álcool 70, que não era permitida. A gente conseguiu alterar a norma da Anvisa, a gente conseguiu publicar decreto para botar as usinas, destilarias,
algumas fábricas de cosméticos e de tintas para estar fazendo essa produção a partir daqui. Então, algumas indústrias vão produzir mais, vão trabalhar mais, e outras, por não ter mercado para vender, por elas próprias, elas estão se desmobilizando, diminuindo o horário, dando férias e tal. A única indústria que a gente não consegue tem uma movimentação muito grande. Nós temos mais de 60 mil trabalhadores registrados na construção civil em Pernambuco, uma concentração muito grande aqui na região metropolitana e que usa muito o transporte público. Então, numa das decisões mais difíceis, quando a gente fechou também comércio e serviços, foi determinado o fechamento da construção civil. E desde esse dia a gente tem trabalhado para pensar de que forma a gente poderia estar tentando fazer essa retomada com alguns protocolos de higiene, de forma de deslocamento, de obras que eventualmente a gente não deva estar liberando no primeiro momento. Por exemplo, você construir uma indústria num local isolado é uma coisa, você construir um prédio, um habitacional novo num lugar onde não tem ninguém morando é uma coisa. Agora, você fazer uma reforma, por exemplo, num apartamento, num prédio que tem gente morando, não é a coisa mais adequada. Então, a gente está construindo com a Demicindus, com alguns protocolos, de pensar como seria essa retomada. O quando é mais difícil, são decisões diárias, daqui para o dia 17 vai ter que ser tomada uma nova decisão, que a gente não sabe se a gente vai conseguir flexibilizar, a gente não sabe se vai postergar por mais quantos dias. São decisões realmente diárias, que a gente está precisando, tendo que tomar aqui, decisões muito difíceis, porque, por um lado, a gente está bastante preocupado com o nível de contaminação e de ocupação dos leitos, por outro, muito preocupado com a atividade econômica. E eu, particularmente, continuo defendendo que a gente tente encontrar um caminho de a gente manter a indústria funcionando. Aliás, criamos um comitê de abastecimento também desde o dia 12 de março, onde a gente tem várias associações, SEASA, as federações do comércio, da indústria e de agropecuária, que a gente tem monitorado, as centrais de distribuição, os supermercados, com releases diários, e a gente não tem tido nenhum problema de abastecimento no estado de Pernambuco. Esse é um ponto importante para destacar, a gente tem conseguido manter. E estudando cada setor específico, se a gente pode ou não fazer alguma flexibilização, mas é muito difícil precisar o quando ainda. Certo. Deixa eu ir aqui para outra pergunta. Quando e como será a reabertura do comércio, das atividades em Pernambuco? Já tem alguma previsão? Parecida, né? A gente está analisando, mas não temos uma resposta do quando. A gente está estudando com outros países, com outros estados, como está sendo feito isso. O que a gente percebe na maioria dos países é a gente tentar fazer testes em massa. A gente tem dificuldade ainda de ter testes aqui em massa para poder fazer, mas a gente está estudando esses protocolos para ver de que forma a gente pode estar se organizando para, numa eventual flexibilização, a gente ter um protocolo definido de como vai acontecer. Mas, como eu falei, o quando é a coisa mais difícil, e ela é uma decisão diária dentro do comitê coordenado pela autoridade sanitária e pelo governador, que a gente faz parte também, mas que todo dia é uma decisão diferente. É difícil, né? Eu tenho apostado muito nesse retorno no início de maio, mas vamos ver aí como é que vocês vão trabalhar com isso. O grande problema, na minha opinião, aí não é exclusivamente de Pernambuco, mas do Brasil, a gente não tem testes em massa para poder saber quem já tem anticorpos, quem não tem. A gente mal tem testes para os profissionais de saúde. Então, é uma coisa muito complicada, né, de falta de testes. E não é só do estado de Pernambuco, isso é a nível Brasil. A gente tem uma subnotificação enorme. Aproveitar aqui, cenaristas, um grupo do qual eu faço parte, não sei se você já ouviu falar, Bruno, é um grupo de economistas. Somos 4 economistas: o Luiz Maia, que é professor da Rural, o Tiago, Tiago Monteiro, que é do CEDEP, e Tobias Silva, que hoje está no mercado financeiro e foi da FIEP, acho que você deve conhecê-los também. Então, o cenário está perguntando aqui como que
o governo do estado já consegue se articular com outras crises epidêmicas também enfrentadas pelos nossos municípios do sertão. E como que há uma articulação aí com o sertão, porque provavelmente vai chegar lá também, está chegando, e talvez esse ritmo se intensifique, né? Só cortou um pouquinho da pergunta, você falou dos economistas, aí deu uma cortada. Só repetindo, a pergunta é como que o governo do estado está fazendo uma articulação com os municípios do sertão no que tange outras crises epidêmicas que estão acontecendo de forma simultânea com o Covid, né? E como que está sendo esse trabalho com o interior do estado, porque vai chegar com força também lá, né? Nós temos aqui dentro do comitê várias frentes abertas, né? Então, desde dos hospitais de campanha que estão sendo montados nas GERES, que são as centrais de saúde nas cidades maiores, como a orientação para os municípios de como montar, e uma central de teleatendimento que a gente começou, inclusive ela entrou em funcionamento hoje, onde a gente tem médicos aqui estruturados numa central de monitoramento para atender os médicos dos hospitais de todas as cidades do estado. Então, a gente está fazendo essa plataforma de suporte remoto para que a gente possa estar passando todas as orientações para todos os municípios, desde a estruturação que é para fazer, como até o atendimento efetivamente dos pacientes. Então, a gente tem todo um trabalho aqui de coordenação, tanto na preparação e montagem dos leitos, como de monitoramento, acompanhamento e orientação dos profissionais de saúde no atendimento aí ao Covid, que, de novo, é uma pandemia muito recente, acabou de completar 100 dias, né, no mundo, e existem várias iniciativas, várias tentativas de melhorar ou mitigar os efeitos dela, mas a gente não tem nenhum protocolo definido comprovadamente, exatamente do que funcionou, do que deu certo. Então, com muita trabalho de prospecção, de a gente conversar com outros estados, com outros países, pesquisando tudo o que está acontecendo, para a gente poder tentar fazer as melhores medidas aqui para o estado de Pernambuco também. Eu vou ver aqui se tem mais uma pergunta. Eu sei que a gente já está bem extrapolado de tempo, vou procurar não utilizar. O pessoal está pedindo muito apoio nas mensagens que eu estou vendo aqui para o setor de turismo, né? E aí inclui também motoristas de aplicativos, os receptivos, os hotéis. Fala um pouco sobre isso também, Bruno. Como é que você está vislumbrando isso? Até porque a gente vive muito do turismo, o setor de serviços, ele tem um setor que depende muito, né, que utiliza muito o setor do turismo aqui. Aí depois disso a gente pode finalizar. Só queria mencionar aqui um elogio que fizeram aqui para você. Bruno, parabéns por tudo que você está fazendo, tem acompanhado, parabéns pela coragem de fazer a live e botar a cara e abrir esse canal com a população. Eu também agradeço muito, Bruno, sua disponibilidade para a gente estar dialogando e tirando dúvidas importantes, mas é porque eu termino levando muito essa informação para as pessoas e recebendo essas demandas, comentando todo dia no rádio. Então, assim, esse canal acho que é importante, né? Você não só fazer com a mídia geral, mas até com algumas pessoas que conhecem um pouco da dinâmica da economia e assim por diante. Tá? Mas, voltando à pergunta, eu queria ouvir um pouco mais de você com relação a essa questão do turismo, né? Como que vocês estão planejando dar um apoio para esse setor? Tudo que a gente tem lido aí, que aconteceu nos países e o que está acontecendo, né, tem dois setores que preocupam bastante, né? Um é o do turismo e outro é do entretenimento, né? A questão de eventos, de shows e tudo. São setores que preocupam bastante, porque se as medidas que estão sendo adotadas no mundo inteiro é de você fazer isolamento social, e de evitar viagens e turismo, etc., realmente é um setor que a gente está dialogando e conversando para ver quais são as medidas que eventualmente a gente pode estar trabalhando. Especificamente, nesse momento da crise, a gente tem dialogado e conseguido com relativo sucesso a alocação de alguns desses leitos, principalmente para o pessoal da área de saúde.
Então, alguns dos profissionais de saúde, para tentar evitar como eles estão muito expostos no front, no atendimento dos doentes, no hospital, muitos deles têm a preocupação de eventualmente se contaminar e contaminar a sua família. Então, nós conseguimos aí, junto com o nosso secretário de Turismo, Rodrigo Novaes, articulado com o setor, disponibilizar cerca de 2.000 leitos para serem ofertados junto à equipe médica. O Estado está vendo de que forma ele pode estar entrando também para participar disso. De certa forma, é um ativo que está aí disponível, que pode estar sendo aproveitado nesse momento com um uso um pouco diferente, mas é uma coisa momentânea. Agora, a retomada realmente, a gente vai ter que estudar e ver de que forma a gente vai estar fazendo. Eu queria aproveitar para dizer aqui que, além de todos esses diálogos, e como você falou aí, a gente tem que estar aberto mesmo, até ouvir sugestões, porque eu acho que é no diálogo que a gente constrói, ouvindo sugestões aqui sua, do pessoal que lhe segue, nos diálogos nossos com a associação, com as federações, onde a gente vai construindo as melhores ideias para a gente poder estar implementando, né? Eu costumo dizer que não é dentro do gabinete trancado que surgem as melhores ideias, é exatamente a gente conversando, ouvindo quem está estudando, como é seu caso e de outros, o que a gente pode fazer e tentando implementar essas soluções. A gente firmou um termo de acordo de cooperação com a consultoria Deloitte, que vai se juntar ao nosso comitê aqui para estar dando esse suporte. Como ela tem uma abrangência muito grande no mundo inteiro, ela tem muito dado, muita informação, e ela está iniciando um trabalho conosco. A gente deve estar anunciando só amanhã, mas aí eu estou adiantando aqui essa informação para a gente trazer uma consultoria de renome para estar nos ajudando no nosso comitê socioeconômico de enfrentamento, exatamente estudando que alternativas funcionaram ou estão funcionando no mundo inteiro, para que a gente possa estar tentando implementar aqui também. Perfeito. Eu acho importante, né, porque aí você traz a experiência internacional para aqui para dentro, mas é interessante de todo jeito você também pensar que cada região tem suas especificidades, né, e que as soluções precisam ser adaptadas para a realidade daqui de Pernambuco. Não esquecer isso, porque às vezes você traz consultorias de fora e traz um pacote, né, que nem sempre vai dar certo para o que a gente tem aqui. Também queria mencionar que, independente de ser partido A, partido B, que está à frente do governo, num momento como esse, você tem que unir, da mesma forma que você convidou vários economistas para que tivessem esse debate, foi um debate fechado com os economistas e sua equipe, eu continuo à disposição, né, e também a ideia é tentar ajudar, trazer ideias, também ouvindo ideias de outros canais que trazem para mim, que eu possa levar até você, né, e levar a sua equipe, para que a gente possa sair dessa para uma melhor, né, que Pernambuco possa ser um dos estados que venha a sofrer menos com essa situação. Eu até menciono um fato interessante, né, desse apoio que vai ser liberado, que está sendo liberado aos poucos, do Corona Voucher, né, como assim foi chamado, Pernambuco e a região Nordeste vão se beneficiar bastante, né, porque você tem... aí você até me corrige, mas os números são, acho que algo em torno de 60% da população recebendo Bolsa Família. Família, e vai receber um valor maior, né? Duas vezes maior, né, provavelmente. Isso. Então isso ajuda muito essas famílias. É uma medida diferente, por exemplo, do Plano Mansueto atual, que vai ajudar somente quem tem muita arrecadação de ICMS e de ISS. Então isso precisa ser revisado para que esses estados que não têm uma arrecadação tão grande, como comparativamente pelo menos, né, estados esses da região Nordeste, por exemplo, possam ter um benefício, porque eles vão sofrer mais do que o eixo Sul e Sudeste, que tem uma arrecadação muito grande. Então é isso. Eu queria agradecer, Bruno, imensamente aí sua participação, seu tempo, né, e agradecer o pessoal aqui que encheu de perguntas. Infelizmente não deu para acatar as perguntas de todos. Eu tentei ser o mais abrangente possível, coletando antes também para poder trazer. E é isso, agradeço também Maíra, que trabalhou aí nos bastidores para que desse certo também. E é isso, bola para frente, muito boa sorte aí para que consiga destravar essas questões e que a gente consiga voltar rapidamente às atividades com o mínimo de
de óbitos, né, possível aqui para o nosso estado. É isso aí, Edson. Eu que agradeço aí a sua disponibilidade, o convite e dizer que a gente está à disposição. Como você citou, você já faz parte do nosso grupo lá de consulta, vamos retomar, fazer mais uma rodada, mas também à disposição aqui para conversar com o pessoal e a gente está dialogando sempre e exatamente se juntando para a gente construir aí as melhores saídas para mitigar ao máximo. O problema aqui é muito sério, é muito grave, mas que somente juntos é que a gente vai tentar construir aí as melhores alternativas. Então, te agradeço e estou aí à disposição. Então, professor, só queria dar um recado final aí para o pessoal, que a live vai ficar ainda por 24 horas no meu Instagram, depois eu vou baixar, colocar no YouTube, e aí eu mando até para você também, Bruno, se você quiser divulgar, ou, não sei, Tá bom. Ou ver as perguntas depois com mais calma, de repente tem coisa interessante que... Tem muita coisa interessante, mas tem algum ponto específico que talvez você queira utilizar, tá certo? E aí também recomendar o pessoal para seguir o meu perfil, seguir o seu perfil também, porque eu vejo que no seu perfil você coloca muita coisa importante, muitas conquistas que você como secretário tem conseguido e espero que consiga ainda mais, tá certo? Um abraço para você aí, um abraço para todos. Valeu, até a Edson. próxima. Obrigado. Um Até abraço. mais. Valeu.